Recording. Okay, very good. Unit 25. I used to. Muito bem. Então, como a gente tinha combinado, né? Unidade 25 é uma lição, é um conceito novo, né, de gramática. A gente não chegou a aprender isso em nenhuma das 24 lições. A gente veio estudando com frequência. E agora, para que a gente possa estimular aí o aluno autodidata, nós vamos fazer uma divisão e eu quero que vocês tragam uma explicação do que vocês entendem, do que vocês entenderam e como que vocês fizeram para poder estudar. Pode utilizar a tela, se precisar que eu suba um pouquinho ou abaixo, é só falar e eu vou mexendo aqui, tá bom? Primeiro então seria o Rafa. Pode começar então, Rafa, fica tranquilo aí, só dar uma explicaçãozinha sossegada do que você entendeu, do que você conseguiu pesquisar e eu vou te ajudando. Depois que você explicar, pelo menos até aqui, ó, você chegou a essa parte A aqui, falou até chegar nesse diagraminha aqui que é o que está mostrando agora, aí eu vou complementando e falando algum erro ou algum complemento que você precisa, tá bom? Tá bom. Pode começar. Unit 25. I used to. Primeiramente, I used to significa eu costumava. Muito O bem, verbo em si, used é usar, mas quando eu coloco to é combinar. Aqui certo. no final, letra A. Dave, a few years ago. Muito Quer bem, dizer, Dave, alguns anos atrás. Aí tem certo. uma tirinha aqui. I worked in a factory. Eu trabalho em uma empresa. E em outra empresa, no outro quadrinho, Aham. Dave, I work. Ô, Rafa, só um minutinho, vê se não tampou seu microfone, porque abafou um pouquinho. Isso, pode falar agora. Tá escutando bem? Agora estou escutando bem, pode falar sim. No outro quadrinho aqui, ele tá dizendo que agora ele trabalha no supermercado, né? Que antigamente ele Isso, trabalhava numa empresa. muito Então bem. você vê que ele utiliza ali o I used to, no antes de colocar que trabalhava na empresa. Então esse Correto. I used to, ele é uma coisa para utilizar no passado, algum hábito, alguma atividade que nós fazíamos no passado e que não fazemos hoje no presente. Muito bom. Algo que a gente deixou de fazer e quer contar no presente. Tem, Entendi. tem aqui embaixo aqui no um exemplo aqui do he used to work, bem aqui embaixo aqui, você vê que é no passado. A primeira frase que o irmão tá grifando, Dave used to work in a factory, que Dave trabalhava numa empresa. Agora no presente ele não utiliza o used, ele só coloca o verbo. Agora ele trabalha em supermercado. Então esse I used é alguma coisa que a gente quer se referir ao passado, e não fazer mais no presente. Então é isso. Muito bom, muito bom. Entendi claramente. E aí, continuando aqui. É o que está escrito, o que você falou já está escrito aqui então, né? É, é isso mesmo. Você já explicou ele. De, uhum. Trabalhar é a mesma coisa de falar isso aqui. O que está escrito aqui? Ele trabalhava em uma empresa, mas, mas agora ele não trabalha nela agora. Isso. Mais ou menos assim. Ele não trabalha lá agora, né? Ele É. trabalhava. Então, é isso aí que você falou mesmo. Está muito bom. Está muito bom. Essa é a explicação. E para você poder ter essa compreensão do used to, por exemplo, se você usasse apenas um dicionário, você não conseguiria ter esse conceito que você teve, né? O que você fez para conseguir aprender que I used to não é só eu usava, mas é eu costumava alguma coisa? Como que você aprendeu isso? Primeiramente, eu coloquei lá no Google Tradutor, né? I used, e eu vi só o verbo. Primeiramente, ele era o verbo usar. Aí quando no passado ele tava usava. Certo. Aí eu acrescentei o to, aí tava escrito eu costumava, foi assim. Muito E forma bem. outra palavra. Assim. Muito bem. Então é isso mesmo, ó, o que você falou aí, que você já explicou nessa primeira parte, você está deixando claro que nós estamos aprendendo sobre uma expressão em inglês, certo? E quando nós aprendemos Isso. expressões, ah, não basta traduzir palavrinha por palavrinha, não basta ir no dicionário, né? Você precisa conhecer aquela expressão, você precisa estudar
aquela expressão. E com o auxílio aí da internet, você conseguiu fazer essa explicação. Né? Aqui tem um diagraminha, você pode explicar esse diagrama também? É a mesma coisa, você já falou, mas fala mais uma vez só para ficar registrado. Tem um exemplo, né, que no he used to work significa ele trabalhava, estava no passado. I used to work. E não tem outro exemplo, he works. Ele trabalha, agora no presente. Então no passado ele utilizou o used to work e no presente ele só usa o verbo, Perfeito, o muito bom. infinitivo. Muito bom mesmo. Eu achei interessante agora que você fez uma coisa que chamou minha atenção. Você poderia ter traduzido isso aqui diretamente como ele costumava trabalhar. E você falou ele trabalhava. E foi muito bom essa visão, esse conceito. Então, eu vou fazer só um complemento. Tudo que você explicou está perfeito, não tem nenhum erro. Tá muito bem explicado. E é uma demonstração de que, por exemplo, essa explicação eu daria para vocês hoje. Eu ia chegar agora e ia falar assim, olha, como é que funciona essa coisa do used to, ia falar do passado, o homem trabalhava numa fábrica e não trabalha mais. Então, uma coisa acontecia no passado, e usa o used, se você utiliza used to para representar um passado ou algo que acontecia com alguma frequência, eu ia ficar explicando um monte de coisa que vocês conseguem aprender sozinho, como você acabou de provar agora. Com um pouquinho de pesquisa e preparo. E foi muito bom. Então não teve nenhum erro e prova que realmente tá perfeito. Vocês vão avançar e muito bem. Eu vou poder deixar um pouquinho esse by the book, né? O aula por aula aí de lado e a gente vai começar a trabalhar mais em conversação em inglês. Nós vamos começar a fazer nossas aulas de inglês só conversação, só bate-papo e as lições agora fica ao critério de vocês. Vocês vão fazendo e a gente vai só separar tempo para poder tirar dúvidas. De repente, pega 5 lições de uma vez e tira dúvidas e tal. Mas só um complemento aqui no que você falou. Então, used to, a gente usa para poder representar o passado. Né? Mas eu posso traduzir I used to, que nem ele colocava aqui, ó, por exemplo. I used to work in a factory. Eu posso falar, eu costumava trabalhar em uma empresa, em uma fábrica. Não, tá certíssimo, eu costumava trabalhar numa fábrica. Ou eu posso falar, eu trabalhava numa fábrica. Na tradução. Nós precisamos pegar o conceito, é uma coisa que acontecia regularmente no passado, como hábito no passado. Muito bom, é isso aí. Parabéns aí, Rafa, pelo desempenho e pelo desenvolvimento, hein? Sim. Letra B agora, quem que é? Brother? I am. Very good. Pode falar em português mesmo. Só dar uma explicação da parte B aqui, como você faria, o modo como você entendeu e como você faria para poder explicar, até para poder ajudar alguém. E tem alguém assistindo agora que precisa entender, você já vai estar dando uma dica de como que você sozinho conseguiu tirar a interpretação e o entendimento dessa parte aí. Parte B, com você. Então, a parte B aqui, com a aula inteira, o que eu entendi foi assim, foi uma nova forma de falar no passado. Igual o Rafael falou, como a gente usava passado, para não falar um passado simples, uma coisa simples, tem um novo método, nova forma de falar. Esse I used to, igual não falou, eu pesquisei, deu, a tradução lá que deu para mim foi eu costumava. Exatamente. Então aí na letra B aí tá aí, you can say, você pode dizer, eu costumava trabalhar em reticência. Ela costumava ter. Isso. Eles acostumavam ser. Isso mesmo. Então, e o que eu pude também perceber também é que não muda os pronomes, é sempre a mesma forma para todos os pronomes. I, you, he, they, he, she, it. Então, essa parte não muda. Então, a gente como se fosse um passado, que só muda o... não muda, na verdade. Só mudaria o verbo para você usar. O verbo principal seria como se fosse um verbo auxiliar, né? O verbo composto auxiliar. Aí tem nesse quadradinho aí, por exemplo, you used work, você acostumava a trabalhar, he
use it, have, ele costumava ter, she used it, play, ela costumava jogar. E do lado aqui tem esse desenho aqui, essa figura da mulher que está segurando um retrato, e tem no balão aí, tá assim, I used to have very long hair. Eu costumava ter um cabelo longo. Que ela aí está mostrando na foto que ela tinha o cabelo longo, agora ela está com o cabelinho curto. E tem as frases também. Muito bem. Tem essas frases aí agora. Que eu vou falar em português direto. Pode passar. Quando eu era criança, eu acostumava gostar de chocolate. I used to like chocolate. A segunda eu costumava ler muitos livros, mas agora eu não leio muito nesses dias. Isso mesmo. E a terceira até eu tinha uma, acho que a gente não percebi, Liz has got short a hair. Muito bem. Now, but it used to be very long. Lisa tem um cabelo curto. Ela tem um cabelo curto. Mas agora ela costumava ser, ele costumava ser longo. Então, ele está falando do cabelo, né? Do cabelo. Ele costumava ser. Isso aí. Eu tive dificuldade, porque eu, cara, mas não está dando certo essa frase. Mas depois, quando eu entendi, não, está falando do cabelo que era longo. Muito bom. Também para they used to live, está escrito, eles costumavam morar na mesma cidade que nós. Então, nós frequentemente acostumávamos ver eles, mas nós não vemos eles muito frequentemente esses dias. Muito bem, é isso mesmo. E para finalizar, Anne acostumava ter um piano, mas ela vendeu. Aí tem dois está falando dois passados diferentes aí, né? Ela costumava e depois tem um passado simples. Ela vendeu há alguns anos atrás. Muito bom, exatamente isso. Eu acho que essa é a minha parte, né? Tá, foi muito bom. Eu vou fazer mais uma pergunta para que o irmão pudesse entender. Foi muito bem explicado também. Ficou muito claro e deu para perceber assim o modo como as manobras, tanto do Rafael quanto do Josemar explicando, assim, a ideia de você dá para ter uma percepção que você pega a frase em si, a sentença, explode ela e examina cada palavra, examina cada tempo, que nem essa observação que você fez por último agora, né? Nós estamos discutindo aqui um tempo no passado. E aí, de repente, você falou, poxa, usou o passado usando esse used to, que é o que a gente está estudando agora, mas, de repente, na segunda, né, para falar que ela costumava ter um piano, e agora usou um passado simples para falar, ela vendeu. E aí você já fica com aquela coisa na cabeça, peraí, mas na mesma frase usou o passado simples e usou esse tipo de passado que eu costumava acontecer. Mas quando que eu uso um, quando eu uso o outro, você começa a ficar com essas interrogações, mas principalmente você começa a acostumar, a ficar acostumado com a frase. Você começa a aceitar aquilo na sua mente, né? E aí você vai evoluindo no inglês. Muito bem explicado e muito bem observado. E como que você fez para poder aprender assim, além? Você não ficou só na lição, o que você fez? Usou algum outro recurso também ou não? Então, eu pesquisei no tradutor mesmo. Aí quando eu coloquei use to, já deu como costumava. Aí se não tiver outra tradução, eu peguei só essa só. Perfeito, muito bem. Deixa eu dar uma dica então para vocês aqui. Então, por exemplo, você pode usar o recurso da internet, que ele é muito bom, ele é excelente. Hoje, a era da informação. Você pode falar inglês usando só a internet. Você pode aprender instrumento usando a internet, aprender a profissão. É a nossa era, né? Qual que é a dica que eu digo para vocês? Assim, ó, por exemplo, quando você for entrar na internet e falar, eu vou ter que estudar uma lição, eu não conheço essa lição 25, eu não conheço esse assunto. Eu sou autodidata, eu quero aprender sozinho inglês. Então, você não só traduza
Mesmo que for a expressão, eu coloquei I used to, e aí apareceu costumava, já entendi e fui para a lição. Qual que é o ideal? Esse assunto, I used to, é um assunto de uma aula de inglês em qualquer escola, em qualquer curso. Né? Então, o ideal é que vocês encontrem na internet explicações sobre isso. Aí você já vai ler lá sobre o assunto, quando que usa, quando não usa, o que significa, como se traduz, né, a frase em português, e aí você começa a avançar. Estou começando a entender mais ou menos. Eu entendi, mas não ficou tão claro. Aí você vai e volta para a lição. Quando você voltar, esse complemento e mais o que você estudou lá, você vai conseguir compreender bem. Mas ficou muito bom. Pela explicação que você deu, eu tive a impressão que você tinha estudado até bem mais a fundo. Porque você explicou muito bem. Mas foi o quê? Foi por dedução. Só de pegar o termo costumar, você já compreendeu a frase e falou, não, para mim está claro. Por isso que você avançou. Mas fica essa dica. Se ficar muito complexo, você fala, não, peraí, mas eu não estou entendendo. Volta lá para a internet e busca explicações. Vai ter blog, vai ter um monte de gente explicando. Tá bom? Ok, teacher. Deixa eu só dar um complemento para você aqui, ó, na explicação que você deu. Quando você for pronunciar a palavra I used, não se esqueçam, o verbo no passado termina em ed, então é um verbo regular, certo? Ele não pronuncia o ed, nunca pronuncia o ed. Não pode falar I used to, entendeu? Porque pode sair uma outra palavra em inglês, um outro termo. Então nós temos que falar em inglês I used. I used. Depois o to. I used to. Então, desse jeito que eu falei agora, sempre vai ter o used e o to juntos. Então você tem que pronunciar assim, I used to. A letra D nem sai. É como se ela não existisse, porque você não pronuncia a letra D. Só vira assim, I used to. I used to. Entendeu? Então, para poder representar um passado, é assim que fala. I used to work. She used to have. They used to be. Tá bom? Detalhe, isso significa costumava, não acostumava. É diferente costumar de acostumar. Entendeu? Muita gente confunde isso. Fala assim, não, antigamente eu era acostumado. Eu era acostumado. Não. Costumar é diferente de acostumar. Então nós temos que pegar aqui, no passado eu costumava trabalhar numa fábrica, como foi escrito ali. Eu costumava trabalhar numa fábrica. E não eu era acostumado a trabalhar na fábrica, é outro assunto, é outra coisa. Entendeu? Embora também escreva assim em inglês. Mas tem que pegar assim, o grande conceito, eu quero que vocês, só para complementar o que você já explicou até agora, e vocês dois já explicaram, mas que traz a questão de conceito. O que é isso em português? Então, quando você olhou e falou, olha, I used to, eu costumava alguma coisa. Você precisa também se desprender um pouquinho desse costumava e pensar em como você diria isso em português. Porque se eu falar assim, essa mulher aqui, o jeito que ela está falando, igual você explicou, I used to have very long hair. Eu costumava ter cabelo muito comprido. Um cabelo muito comprido. Se ela fosse falar em inglês assim, olha, eu tinha o cabelo comprido. Antigamente eu tinha um cabelo muito comprido. Você percebe que dá na mesma? Então, se você precisar passar para o inglês assim, alguém fala assim, passa essa frase para o inglês. Eu tinha o cabelo muito comprido. E você entendeu que se referia a algo contínuo que acontecia no passado e costumava acontecer. No passado ela costumava ter o cabelo comprido, mas ela não disse eu costumava, ela não usou essa palavra. Ela falou assim, eu tinha o cabelo muito comprido. Você tem que usar used to. Se você entendeu o conceito, esse é o grande macete aqui da charada, entendeu? Então, por exemplo, só nas traduções aqui, que nem você falou, eu costumava gostar de chocolate. Deixa eu só tirar isso aqui. Nós não falamos assim em português. Quando eu era uma criança, eu costumava gostar de chocolate. Fica até um pouco estranho. Não está errado falar assim em português, mas não é comum a gente falar assim. Como que a gente fala? Quando eu era criança, eu gostava de chocolate. É assim ou não é? Isso. Então nós temos que ter isso em mente em inglês. Quando a gente for falar em inglês, olha, quando eu era criança, eu andava de bicicleta. Nessa frase eu tenho que usar used to. Eu não posso só usar o passado simples, igual você falou. Porque não é uma coisa que aconteceu e pronto, é uma coisa que acontecia. Entendeu? Costumava acontecer no passado o quê? Eu andar de bicicleta. Esse é o grande conceito.
igual você viu aqui, ó, que te chamou a atenção. Eu achei muito interessante. Quando você falou que essa frase te chamou a atenção, ó. Está escrito aqui, ó. Anne used to have a piano, but she sold it a few years ago. Então, se você for traduzir, como que você traduziria? A primeira parte aqui. A Ana costumava ter, né? Mas na verdade ela tinha, né? Isso, eu posso falar que ela tinha. Então ela tinha um piano no passado. Isso acontecia contínuo no passado. Era um hábito dela ter esse piano no passado. Mas, o que aconteceu? Ela o vendeu. Mas ela vendeu. Isso mesmo. Então, quer dizer, ela vendeu alguns anos atrás. Então, ela vendeu sim, a passado simples. Então, se eu falar assim, ó, ela vendeu o piano, você já tem que mentalizar em inglês, passado simples, vendeu. Se eu falar, ela tocava piano no passado, hoje ela não toca mais, mas no passado ela tocava piano. Então, como que você usaria o used to ou não usaria para dizer ela tocava piano? Agora tá desligado o seu microfone, irmão. Fala mais uma vez, por favor. Tá dando microfone. Ela agora usa o simples, né? Se ela tocava, não é? Ela não toca mais. Uma coisa que esse é o grande conceito que você falou agora. Se uma coisa acontecia no passado com alguma frequência, acontecia frequentemente no passado e não acontece mais, usa-se used to. Essa é a grande charada. Assim, faltou essa explicação, porque eu entendi, eu achei que era um jeito mais elegante de falar, então tem uma regra, então. Não, é justamente, se você falar que alguma coisa acontecia no passado, com alguma frequência não acontece mais, se usa used to. Agora, se você chegar e traduzir tudo ao pé da letra, costumava acontecer, ela costumava tocar piano, tudo bem, não está errado. Mas existe um conceito escondido aí dentro que a gente tem que examinar e estudar. E isso você vai pegar como? Lendo sobre o assunto. Demorou para eu mesmo, eu estudei talvez, não foi a primeira vez que eu estudei used to, que eu já peguei isso que eu estou te falando agora. Eu vi isso uma vez, duas, três, traduzia como costumava, até o momento que chegou a hora que eu comecei a perceber nas frases mesmo. Olha só, agora eu tô começando a notar quando que se usa esse used to e que relação que tem. É uma coisa que acontecia no passado, costumava acontecer no passado. Hoje é diferente. Você vai perceber que todas as frases que vocês viram nessa lição, ela mostra o passado e fala que hoje é diferente. Uma coisa no passado, já hoje pode ser diferente. Entendeu? Um minutinho aqui, deixa eu pegar. Eu tô com vergonha. Mas muito bom, muito bem entendido. Eu queria passar essa dica só para vocês poderem se acostumarem, não ir para a lição 26, sem que a gente possa ter uma prática disso daí. Ter uma prática de saber utilizar esse used to e também saber traduzir. Eu posso traduzir como ela tocava piano, Anne tocava piano. No passado eu posso falar isso, Anne used to play a piano. Ou eu posso falar que ela costumava tocar piano também, dá na mesma. Mas não se esquecer que, olha, Anne tocava piano. É assim que se escreve. Algo que acontecia regularmente no passado. Tá bom? Ok. Quem que é o próximo agora? É o Guilherme ou é o Diogo? É o Guilherme. Sou eu. É contigo, meu irmão. Mas deve ter umas partes erradas, mas é o que devo fazer. É tranquilo, não tem problema. Nós estamos aqui para errar e aprender. Eu também. A forma negativa é igual ao passado simples, e o verbo auxiliar passa para o did, e o Entendendo? Pode continuar falando. E o verbo que está no passado fica no presente. Eu fiz uma frase aqui, que na verdade foi meu pai que ajudou a fazer. Muito bom. I didn't use to drink water at morning. I didn't use to, não costumava. Muito bem, muito bom mesmo. Me responde uma coisa, nessa frase que você fez. I didn't use to. Como que está escrito a palavrinha use?
Você escreveu como na sua folha? Used ou você escreveu use? Não. Use. Muito bem, parabéns. Excelente frase, bem elaborada. Então você explicou já que para utilizar o used to, que é o que a gente está aprendendo agora na forma negativa, o que eu faço? Eu utilizo o auxiliar, o did foi o que você acabou de falar. E o used, que tinha um D no final, não tem mais. É isso que você acabou de falar, certo? Certo. Nota 10 para você. Então vai, fala sobre essa frase aqui agora para mim, por favor. Ah, tá. Eu copiei aqui também. When I was a child, Isso. I didn't use to like tomato. Não sei falar. Tomato. Muito bem. O que significa? Didn't use to like, não. Costumava gostar, na forma negativa. Perfeito. E como você mesmo explicou aí, a gente estava falando agora, eu posso traduzir não costumava gostar de tomates, certo? Ou eu posso falar não gostava de tomates quando eu era criança. E isso tá certinho com você, porque eu sei que você não gosta de tomate, cara. Olha aí que beleza. Tomate cereja. Combinou. Muito bem, a próxima frase aqui. The question. A forma interrogativa é did you use to alguma coisa que interrogativa. A forma interrogativa é igual ao passado simples, inverte o verbo auxiliar no passado com o pronome eu, tu, ele, tu, eu, ele, tu e o resto. Muito E bem. deixa o verbo principal no presente. Muito bom mesmo. Ficou claro e bem explicado. É semelhante à estrutura do passado simples. Primeiro vem o pronome, faz a inversão e usa o auxiliar did. E o used, de novo, não é mais used com D, é sem o D. Use. E a frase aí? Did you use to walk to in the park at morning? Que é que eu costumava ir no parque, eu parei. Mas isso aqui já tá falando. Ah, tá, você quer dizer. É que ele fez outro, irmão. Ok, não, ficou claro. Where did... Nossa, Mas veja essa que está aqui na liçãozinha. Onde você costumava morar? Porque você se mudou? É antes, aqui é antes. Tá certinho. Onde você costumava morar antes? Você se mudou... Por que você se mudou para cá? Você mudou para aqui? Se mudou Para cá? Então, assim, ó, came é o passado de come, não é? Então, se você diz assim, ó, before you came here, é antes de você vir para aqui, antes de você vir para cá. Entendeu? Depois nós vamos aprender essas coisas por aí. Ainda não está disseminado porque nós não estudamos isso ainda, mas é antes de você vir para cá em inglês. É before you came here. Tá bom? E aí você explicou. Onde você costumava viver? Como é que fala em inglês? Onde você costumava morar? Onde você costumava viver? Did you use to live? Where did you... Where did you use to live? Where did you used to live? Muito bem, é assim mesmo. Bem explicado também. Parabéns pela explicação e parabéns pela elaboração das frases aí. Nota 10, hein? Para todos vocês. Falta só o Diogo agora, mas como tem menos de um minuto... E dá para perceber também... E dá para perceber também que é uma pergunta por causa do did no começo da frase. Muito bem, muito bem. Você consegue perceber que era uma pergunta pela interrogação e pela palavrinha did. Muito bem mesmo. Parabéns. Parabéns mais uma vez, Gui. Bom desempenho. Todos vocês, bom desempenho. Falta só o Diogo.